Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos, estou com vocês mais uma vez aqui no Ciro Santos Convida. Lembrando que hoje o assunto é um pouquinho mais sério, então não dá nem para fazer muita graça, porque o crescente número de casos de gripe no Ceará e no país tem gerado preocupação, né, gente? Principalmente após os múltiplos episódios relacionados ao vírus influenza A, do subtipo H3N2 e a nova onda de contaminação da Covid-19, né, com destaque para a variante Ômicron. Infelizmente, tenho que dizer pro destaque, queria eu não falar. O fato é que vivemos um surto de gripe na população em geral. E hoje eu vou bater um papo com o Dr. Rômulo Viana e o infectologista Dr. Ramiro Tavares, para tirar algumas dúvidas, né? Bom, tudo bem, doutor Rômulo? Como está? É um prazer recebê-lo aqui no Ciro Santos Convida. Oi, Ciro. Oi, Tô aqui às horas, é um Rômulo. prazer falar com você. Prazer todo meu estar com você aqui no Ciro Santos Convida para a gente bater um papo e tirar algumas dúvidas, não só minha, como das pessoas que estão aqui também em casa nos assistindo, né? Vamos lá, doutor. A gente vem enfrentando atualmente uma nova onda de Covid e surgem muitos casos de gripe. Como é que tem sido a rotina de vocês, de todos os clínicos geral nesses últimos dias? Você se sente preocupado com tudo isso que está acontecendo ou acha que realmente, devido à imunização, é só uma tempestade que já vai passar? Olha, Ciro, infelizmente não é uma tempestade. Eu acho que realmente está vindo a terceira onda mesmo, porque os casos estão aumentando bastante, né? Além de clínico geral, eu sou médico do trabalho, né? Então, eu estou vendo que o aumento do número de casos e os profissionais de saúde estão adoecendo também, né? Então, assim, o número de casos está exponencialmente aumentando. Então, diferente das outras ondas, também por causa da vacinação, os casos estão mais leves, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o número de casos está muito... aumentou exponencialmente. Então, assim, em relação às outras ondas, os casos estão mais leves. Então, é um resfriado realmente. Mas a quantidade é absurdamente grande. Eu sou médico de trabalho das UPAs, né? Sim. Das unidades de pronto atendimento. Então, eu cuido dos funcionários dessas UPAs. E o que eu vejo no nosso dia a dia é que estão lotadas, né? Mas de casos leves, né? De resfriados. Mas como são muitos casos, o que acaba acontecendo? Um ou outro vai ficar grave, né? Então, eu acho que a gente pode realmente esperar a terceira onda, infelizmente. Bom, mas assim, pelo menos as pessoas que estão vacinadas, que todos, né, em casa, que estão vacinados, primeira, segunda e terceira dose, graças a Deus, pelo menos os casos estão sendo mais leves, não é isso? O número de morte tem sido menor. O número de mortes e casos de internamento, né, tem sido menor. No caso, proporcionalmente, porque assim, quando a gente fala que a primeira e a segunda onda teve muitas mortes e muitos internamentos, Sim. É porque realmente não tinha vacina. Nesse caso de agora, com esse número de casos, os casos estão mais leves por justamente ter a vacina, né? Certo. A gente vai ter, claro, mortes e internamentos, porque tem muitos casos. Então, aqueles grupos de risco, como idosos, né? Uhum. Pessoas com comorbidades, né? Gestantes. Então, grupos de risco, mesmo que vacinados, vão ter casos graves e vão ter óbitos, mas muito menos daquela população que não tá vacinada, né? Então, a vacina realmente trouxe esse alívio para a população, trouxe esse alívio para os próprios médicos que estão tratando, né? Sim. Então, os casos realmente estão bem mais leves. Eu costumo dizer que o perfil do Covid mudou muito. Na segunda onda, você via aquelas pessoas cansadas, chegavam nas emergências, né, muito ofegantes, com febre muito alta. E hoje em dia, o que se vê, realmente são pessoas com um quadro de resfriado mesmo. Uma febre baixa, uma dor de cabeça, uma coriza, né? Uhum. Você vê que realmente é um quadro de resfriado. E isso, Graças a Deus, grandemente se deve pela vacina. Né? Graças a Deus, isso aconteceu pela dose da vacina. Então, vou dizer para o pessoal que está em casa que quem não se vacinou, por gentileza, é ciência, gente, tem que vacinar. Tem que vacinar. Porque, inclusive, doutor, tem muita gente tomando remédio sem prescrição médica, né? A fim de se prevenir dessa contaminação. Isso está errado ou pode vir a acontecer? Não é certo, né? Então, não pode se automedicar. Sempre procurar atendimento médico, né?
assim, a gente sabe que as emergências, infelizmente, estão muito lotadas. O que eu tenho a dizer, eu como médico de trabalho também, já puxando para a minha alçada, se você está no seu trabalho, se você está doente, você está com dor de garganta, está febril, está com coriza, não vá trabalhar, né? Procure um atendimento médico, porque você pode estar contaminando seus colegas de trabalho, né? Então, temos que ter consciência nesse sentido. Às vezes está preocupado que o chefe vai achar isso, vai achar aquilo, mas tenha consciência que você pode estar contaminando os seus colegas de trabalho, né? E a sua própria família em casa. Então, tá com sintomas, procure um atendimento médico, né? Hoje em dia, se você não tem plano de saúde, você pode procurar um posto de saúde, né? A própria UPA, no caso da UPA, seria casos mais sérios, né? Se você está só com coriza, com dorzinha de cabeça, o ideal seria um posto de saúde. Okay. As UPAs ficariam realmente para casos mais sérios. Então, uma febre mais alta, uma falta de ar, né? E aquele público de um grupo de risco maior, né? Um idoso, né? Você está com um idoso em casa que começou uma falta de ar, uma febre mais alta, aí sim você pode procurar uma UPA. Mas nos casos mais leves, o posto de saúde está mais indicado. Legal, maravilha. E olha só, logo nos primeiros meses dessa pandemia, né, na maioria das vezes, as pessoas que estavam com Covid ficavam sem paladar. Né? Por exemplo, sem paladar, sem olfato. Atualmente, eu tenho ouvido vários relatos de algumas pessoas que estão assintomáticas, né? Ou não estão sentindo esses sintomas que antes já identificavam a contaminação do vírus. O que faz essas pessoas ficarem na dúvida se estão com Covid ou influenza? Como é que pode ser explicado isso? Qual é essa grande diferença ou pequena diferença, não sei? Infelizmente, o que está acontecendo desde dezembro, né? Desde o começo de dezembro, que com o crescimento do Covid, veio também os casos de influenza. Então, está havendo essa confusão de sintomas e de diagnóstico, em que nós, médicos clínicos geral, está tendo essa dificuldade nessa diferenciação. Sim, né? Então, não existe muito um sintoma básico em que pode ter essa diferenciação. Tanto que a gente, quando atende um paciente com síndrome gripal, que a gente chama, a gente realmente sugere que ele faça o teste do Covid, para descartar o Covid, né? Mas existe essa questão da perda de olfato e paladar, que é um ponto importante que diz a favor do Covid, né? Então, se o paciente tem esse sintoma de perda de olfato e paladar, já fala a favor do Covid. Ah, ok, tá. Não quer dizer que seja o Covid por causa disso. Porque o paciente com gripe, ele também vai ter obstrução nasal, exatamente. Então ele pode confundir. Né? Por exemplo, engraçado, eu tenho rinite, mas eu não tenho essa obstrução de não sentir paladar e olfato. O que me deixa, às vezes, confuso é isso. Por exemplo, hoje eu acordei meio rouco, eu falei, tô rouco. A minha rinite, às vezes, não dá rouquidão. E a gente já fica com essa paranoia, né? Acho que vocês em casa também. Gente, sabe que eu tô doente? Aí fica assim, se tocando. Você tá com febre? Porque é uma loucura isso. Mas então, quer dizer, sentiu alguma coisinha, sentiu alguma diferença? Vai no posto de saúde. Evitem a UPA, deixem para os casos mais graves. Mas a automedicação, evitar, né? Evitar. Eu, por exemplo, às vezes me automedico, né? Tipo, vou tomar um remedinho para gripe e tal. Mas o certo seria, todo dia de manhã, uma vitamina C, um própolis. O que você indica? Ter uma alimentação saudável, comer muita fruta, verduras, legumes, né? Isso aí já traz para o seu organismo... eu tô rindo, desculpe. É porque aqui a equipe, tem gente aqui na equipe que não come fruta, que não come verdura, querem sabe o quê? Macarrão, buchada, panelada. Gente, vamos nos alimentar melhor, por favor. O assunto é sério. Então, que é aquela pílula mágica, né? Que é aquela pílulazinha mágica que dê jeito em tudo. Não é verdade? Resolve tudo, mas infelizmente não é assim. A gente tem que realmente frisar na nossa alimentação, é muito importante. Com certeza. Então já está dito aí, está respondido para mim e para vocês, viu? Doutor Rômulo, foi feito um estudo, acho que eu li alguma coisa sobre o estudo feito em uma universidade do Canadá, que mostrou que alguns relatos, né, de algumas pessoas que mais ou menos 5 meses, 6 meses, ficavam com o paladar comprometido, com o olfato comprometido. Esses sintomas estão ligados às funções cerebrais? Não, a questão do paladar e do olfato, existem alguns estudos que realmente é a questão do vírus mesmo, do Covid, ele tem uma certa ação, entre aspas, por essas terminações nervosas das vias aéreas, né? Certo. Mas nada cerebral, não. Ah, tá. Mas, assim, isso aí também varia muito, tá, Ciro? Eu tenho visto alguns pacientes que
têm esses sintomas e voltam a sentir o gosto e o cheiro depois de pouco tempo. Certo. E tem pacientes também que demoram um tempo, tipo 1 mês, 2. E, infelizmente, pacientes que depois de 6 meses ainda têm dificuldade nessa diferenciação. Não de não sentir cheiro, mas, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um gosto, que sente gosto diferente do café. Ele nunca mais sentiu o gosto do café, nunca mais sentiu o cheiro do café como era. Ele sente um outro cheiro que ele não sentia, mas o cheiro dele é de café, infelizmente. Aí eu já fico pensando, bom, se ele sempre toma um café, que não é uma coisa nem muito cara, nem muito barata, ele pode estar imaginando tomando um suco maravilhoso, sentindo o sabor de uma coisa. Não é verdade? Tem que pensar nesse lado bom também. Não, tô brincando, gente. Tô falando uma coisa séria só para relaxar. Olha só, também existem alguns estudos que mostram o impacto da doença na saúde sexual masculina, causando principalmente disfunção erétil e dor nos testículos. Isso ocorre pela presença do vírus nos órgãos, ou não é verdade, ou é verdade? Como é que é isso? Explica pra gente. Bom, assim, Ciro, o Covid, né, ainda é uma doença muito nova, né? Então, todo dia sai estudos, todo dia é muita coisa nova, né? Essa questão sexual ainda não está muito esclarecida, não. É porque, assim, está se descobrindo que o Covid está mexendo muito com a questão vascular, realmente, né? Então, ele pode mexer com tudo que envolve a vasculatura do corpo, né? Então, a questão sexual, principalmente a questão do homem, né? A vasculatura peniana pode envolver alguma coisa vascular. Tá. Mas, realmente, eu não tenho conhecimentos desses estudos mais novos. Mas é uma doença nova, então todo dia aparece coisa nova. Vocês estão em casa, vou dizer pro pessoal que está em casa que fiquem tranquilo, que ainda não se sabe. Então, isso aí realmente é algo pouquíssimo dito, pouquíssimo. Praticamente, a produção colocou, mas eu não tinha ouvido ainda, mas o doutor já informou que são poucos os casos, mas que tudo pode acontecer, tá? Então, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Olha só, para as pessoas que têm diabetes, por exemplo, contrair o vírus, pode gerar complicações sérias? Infelizmente, sim, né? Os pacientes do grupo de risco, como hipertensos, diabéticos, né, como eu falei, gestantes, são pacientes com são mais fragilizados, né? O diabético ele já tem uma fragilidade, já tem uma imunidade menor, isso aí pode acarretar mais complicações para ele, né? Tanto que já feito pesquisas em hospitais, né, de pacientes internados, e que se viu que quando o paciente é diabético, as complicações do Covid são mais sérias, né? Não quer dizer também que, eu sou diabético, se eu pegar certo. Covid, eu vou ter mais complicações, não. Mas as chances de quem é diabético ter complicação é um pouco maior, né? Isso aí já foi estudado realmente, sim, tem complicação. Por isso que é importante de quem é diabético tratar direitinho a sua diabetes, né? Tá em dia com a sua medicação, tá em dia com o seu acompanhamento médico, né? Para que isso não, que você tenha uma diabetes compensada, menos risco de ter complicações com o Covid. A vacina, muita gente pensa, eu vou tomar a vacina, não vou pegar Covid. A vacina, o principal objetivo é que ela evite casos graves, né? Evite que você vá para o hospital, evite que você vá internar, né? E evite óbitos, né? Então, esse é o grande papel da vacina. Olha só, dá só um tempinho aí que vai agora entrar nos nossos comerciais e eu volto já já. Segura aí, hein? Ciro Santos Convida, volta já. Aguardem! Desde o nascimento, as vacinas sempre fizeram parte da nossa vida, protegendo contra o sarampo, contra a pólio e tantas outras doenças. Agora, chegou a hora da vacina proteger o seu filho, de 5 a 11 anos, contra a Covid. Acesse o Saúde Digital e faça o cadastro do seu filho. As vacinas sempre protegeram as crianças. Contra a Covid, não será diferente. Prefeitura de Fortaleza. Nós enviamos algumas perguntas para o Dr. Ramiro Tavares, o infectologista, que vai nos responder algumas perguntas sobre essa questão do vírus. Vamos lá? Doutor, quais são as expectativas para os ciclos de vacinação? Já se fala em 4ª dose, isso é uma certeza? E de quanto em quanto tempo deverá sair ou deverá ser a vacinação contra a Covid? A vacinação para a Covid, ela ainda é a nossa estratégia
mais segura e duradoura quanto à prevenção de formas graves relacionadas à infecção pelo SARS-CoV-2. A gente vem, graças a Deus, com o número de pessoas vacinadas no país aumentando e, por conseguinte, o número de casos graves da doença não acompanhando o que nós vimos nos 2 últimos anos, quando não tínhamos imunizantes nas nossas mãos. Hoje, nós temos um esquema de vacinação embasado em 2 doses e 1 dose de reforço. Até então, a gente não tem informações, a gente não consegue falar ainda, pelo menos a curto prazo, em 4ª dose de vacina. No entanto, a gente acredita que a gente vai ter necessidade de repiques dessas doses de vacinação em contexto de novas variantes que vão surgindo, continuação da pandemia, elevação do número de casos. A vacinação ela deve ser uma política perene, então certamente ela vai fazer parte do nosso calendário de imunização. Falar em controle da pandemia ainda é algo que a gente precisa esperar um pouco para ter essas informações, mas a imunização, o controle das doses e a necessidade do imunizante para as pessoas vai ser uma tônica da nossa vida daqui por diante, creio eu. Doutor, qual a melhor forma de se prevenir nesse momento? A pandemia, ela todos os dias desafia o nosso entendimento. Infelizmente, o SARS-CoV-2 é um vírus bem grande, então ele tem uma grande capacidade de eventualmente se mutar. Tem muitas variáveis que são possíveis para que esse vírus se transforme. Recentemente, nós temos visto o surgimento de novas variantes que têm tido impacto na clínica. As variantes dos vírus, elas normalmente surgem como um processo evolutivo normal. Os vírus eles acabam se adaptando a condições ambientais que acabam sendo muitas vezes favoráveis ou desfavoráveis, e essas variantes elas acabam acontecendo para que essa partícula ela consiga viver mais, se desenvolver e se replicar. Quanto mais o vírus vai se adaptando a organismos e a situações, ele vai se transformando. Nem sempre essas transformações elas implicam em formas graves, formas novas de doença ou eventualmente manifestações clínicas mais graves. O controle da pandemia, a gente de fato não consegue vislumbrar uma data para que nós consigamos ter essa informação, mas só com a vacinação plena, higienização das mãos, uso de máscara e ainda infelizmente o distanciamento social e evitando algumas situações de risco, a gente vai conseguir caminhar rumo a esse objetivo. Recentemente, o diretor-geral da OMS afirmou que a pandemia está longe de acabar e acrescenta a fala dizendo que podem surgir novas variantes. O senhor também acredita nessa afirmação? Se acredita, por quê? A gente entende que a Covid, ela infelizmente é uma doença que ela deve perdurar ainda durante muito tempo. O controle, ela se dá sobretudo com as medidas que nós já abordamos, a questão da utilização das vacinas, as máscaras e infelizmente uma adaptação às nossas atividades sociais. Claro que com a diminuição do número de casos, em especial o número de casos graves, afastamentos, a gente consegue ter mais segurança de retomada de determinadas atividades e tentar eventualmente entender que o impacto dessa doença diminuiu. A quantidade de casos graves, sobretudo a quantidade de novos pacientes que fazem pressão sobre o sistema de saúde é um dos marcadores principais na definição da força dessa doença no nosso meio. Então, as medidas propostas, elas de fato ainda precisam ser otimizadas para que a gente chegue a esse controle. Entendemos realmente que com o diminuído dos casos, a gente deve ter alguns rebotes, repiques, episódios, mas infelizmente a gente ainda não consegue ter uma noção temporal de quando isso vai acontecer. Doutor, a tendência é que a pandemia termine com a Covid se tornando epidemias, surtos sazonais como a gripe? Quais serão os indicadores de que a pandemia está chegando ao fim? O senhor tem como falar isso? As medidas de prevenção à Covid são aquelas que são batidas fortemente na mídia. A gente conhece, a gente sabe que é um vírus que ele se transmite pelo contato com secreções que são expelidas durante a fala, durante o riso, durante a tosse, o espirro e principalmente secreções essas que eventualmente podem ser transmitidas diretamente de indivíduo para indivíduo, no fato de alguém falar e alguém inalar a partícula viral, ou também de maneira indireta, quando nós falamos e essas partículas virais têm contato com superfícies inanimadas, que nós levamos às mãos ou levamos as superfícies inanimadas aos nossos olhos, nossa boca, nosso nariz, e a gente eventualmente tem contato com
essa partícula viral nas nossas mucosas, né? Esse vírus ele se desenvolve no nosso organismo, podendo causar doença grave. As medidas de prevenção, claro, higienização das mãos sempre, né? Contato com maçanetas, superfícies animadas, sobretudo em ambientes coletivos. Utilização das máscaras, né, em especial com elas bem vedadas, né, então de fundamental importância que as máscaras, por enquanto, elas sejam sempre estimuladas no seu uso, sobretudo no contato com várias pessoas em ambientes públicos, né. Evitar aglomerações, as grandes reuniões com grandes pessoas. Infelizmente nós aumentamos o risco de transmissão à Covid-19, por conseguinte também a quantidade de casos que ainda a gente tem em grande quantidade, né? E em todo caso, se nós conseguirmos higienizar as mãos, utilizar máscara, evitar aglomeração, tomar cuidado com os nossos parentes, a vacinação que é o fundamental no nosso hoje para a nossa política de prevenção à Covid, que é a nossa arma mais importante, além das citadas, né, para a prevenção desse rastro de pólvora que é a infecção por esse vírus. Se eventualmente a gente conseguir avaliar esses 4 pontos, a gente caminha a passos largos frente à diminuição da intensidade dos acometimentos relacionados a esse vírus, que a gente já viu que ele pode ser devastador, infelizmente, com tantas mortes, com tantos problemas que foi gerados nesse ano e nos últimos anos que a gente conviveu. Queria agradecer a vocês dois, aos 2 doutores maravilhosos, ao doutor Ramiro Tavares, ao doutor Rômulo Viana, que tiraram as nossas dúvidas quanto à questão do surto da gripe, surto da Covid. E a vocês que estão em casa também, muito obrigado. Eu estou falando bem sério assim, porque hoje é um assunto sério. Tô brincando, gente. Muito obrigado. Até semana que vem, no Ciro Santos Convida, aqui na nossa TBC. Muito obrigado aos doutores, muito obrigado a vocês que estão em casa e até a próxima semana, 19h30, aqui na TBC. Tchau! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Desde o nascimento, as vacinas sempre fizeram parte da nossa vida, protegendo contra o sarampo, contra a pólio e tantas outras doenças. Agora, chegou a hora da vacina proteger o seu filho, de 5 a 11 anos, contra a Covid. Acesse o Saúde Digital e faça o cadastro do seu filho. As vacinas sempre protegeram as crianças. Contra a Covid, não será diferente. Prefeitura de Fortaleza.